E o filtro solar tem uma coisa assim, usa o filtro de 60, de 100, o de 30 não protege. E eu soube que o de 30 protege igual o de 100, o que muda é o preço. Então a indústria farmacêutica, ela cria um esquema que é para você comprar o filtro mais caro, sendo que qualquer um resolve, até o de 30. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, para poder... Existe isso? Só para confirmar. Existe. Fala, pessoal, flopados hoje. Veio com uma pessoa que eu tenho inveja, mas não é inveja dela não. Eu tenho inveja de quem não conhece ele, porque são privilegiados. Doutor Marcinho. Aí, como sempre, recebido no amor de sempre, André, meu amigo, prazer, mais uma vez aqui com vocês. E é isso aí. Hoje, André, nós vamos falar sobre o quê? Fala aí comigo. Hoje nós vamos trazer a doutora Cristiane Romão. Ela é médica dermatologista. E nós vamos tentar elucidar alguns tabus que a indústria cria. E nós vamos tentar colocar aqui algumas verdades aqui. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Então, gente, em primeiro lugar, prazer, né? Tô conhecendo vocês hoje. Obrigada por essa chance, né? Tô muito grata. Então, vamos lá. Eu sou, dermato, né? Tô formada há 27 anos. E o que eu puder passar aqui para vocês, eu vou passar da forma mais clara possível, né? Sobre o filtro solar, né? Eu ia fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui, pessoal. Uma dúvida que as pessoas têm. E eu falando, eu sou leigo. O doutor é doutor, mas ele é advogado. No assunto ele é leigo. Claro, cada um na sua área, né? E o filtro solar tem uma coisa assim, usa o filtro de 60, de 100, o de 30 não protege. E eu soube que o de 30 protege igual o de 100, o que muda é o preço. Então a indústria farmacêutica, ela cria um esquema que é para você comprar o filtro mais caro, sendo que qualquer um resolve, até o de 30. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, para poder... Existe isso? Só para confirmar. Existe. Agora, a qualidade do filtro que é muito importante. Agora, em relação ao fator de proteção solar, você usando um bom filtro solar, com um fator de proteção solar 30 e você reaplicando, que é uma coisa que quase ninguém faz, você consegue proteger do sol sim. Não adianta nada, por exemplo, você passar um filtro solar 100 uma vez por dia, por exemplo. Então, eu assim, eu mesma que já fiz durante muitos meses peelings sequenciais, assim, usando o filtro solar 30 de marcas boas, né? Marcas assim que eu gosto, que eu já usei. Tipo, por exemplo, La Roche é uma marca muito boa. Isso aí eu procuro investir. Às vezes vale a pena você gastar um pouquinho mais, mas o 30 realmente ele já protege se for de uma marca boa. Mas mesmo que seja da marca boa, mesmo que seja La Roche, mesmo que seja o Sandal, vamos dar nome, a gente não paga patrocínio mesmo, a gente não vai fazer. Não, eu tô falando assim, eu tô falando de mas aí ele bota um, por exemplo, que é 30 e um que é 100, né? Que custa, sei lá, por exemplo, tá R$30. E o de 100 custa R$100. Aí eles querem empurrar para a pessoa, para poder a pessoa usar, que é para poder, porque vai proteger mais. Mentira. Proteger igual. O que vai fazer com que você que você fique protegido é você criar o hábito de aplicar de manhã e o hábito de reaplicar, que é o que é mais difícil, porque realmente é chato, as pessoas se esquecem. Mas se você usar um filtro solar 30 de uma marca boa, não é só La Roche, tem várias marcas no mercado boas, e você reaplicar corretamente, principalmente para gente que dirige, nos braços, entendeu? Esses dias, por exemplo, eu cometi um erro, eu tava dirigindo, eu esqueci, apliquei perfume no braço. E assim, perfume, na verdade, a gente deve colocar na roupa, evitar de colocar na pele, porque mancha. Tava aquele sol. Eu fiquei com o braço manchado, entendeu? Isso já não acontece. Então, agora, o que eu tô fazendo? Eu já tô usando, quando eu já saio do banho já de manhã, eu já tô usando, para ficar mais fácil, uma loção
com o fator de proteção solar 30. Às vezes eu ganho de 60 e tal, eu uso 60, mas assim, o 30 já basta. Aí eu reaplico à tarde quando eu dirijo. Me tira uma dúvida, que essa informação que a senhora me passou, eu tô aqui angustiado. Então, mas vê se eu entendi. Na verdade, a senhora está dizendo que o mais importante é o modo de usar do que o fator de proteção. Sim, mas pelo menos de 30. Sim, pelo menos de 30. Mas o fator de proteção, ele é realmente diferente? Ele protege mais ou não? Isso é um mito? Não protege mais não. A diferença que tem, que eu vejo, assim, eu tô falando até por uso próprio, né? Porque assim, eu fico descascando o ano inteiro, fazendo pilha o ano inteiro. O que faz a diferença mesmo é você escolher. Você escolher um filtro solar de uma marca boa, que tem no mercado várias, não tô fazendo propaganda de La Roche. Não, mas pode fazer se for... Não, mas eu tô falando de coisas que eu já usei. Se for pro bem, porque também é utilidade pública. Se for pro bem... Não, assim, tem outras marcas também muito boas, mas assim... o que eu vejo diferença é no fato de você reaplicar. Porque, por exemplo, as pessoas elas não reaplicam. Então, por exemplo, tem paciente que vai fazer tratamento de melasma, vai fazer um tratamento de pele e aí só passa o filtro solar de manhã. Minha secretária mesmo, esses dias eu conversando com ela, eu falei, ela estava com umas manchinhas, minha secretária há 20 anos. Não, eu só passo de manhã. Não adianta. Entendeu? Porque não é só o sol, a claridade. Aqui, por exemplo, a gente está cheio de claridade aqui, né? Então, isso daí já... Nós estamos vivenciando uma onda de calor extremo. O sol... o pessoal brinca, né? Um sol para cada sovaco. Tá uma dificuldade danada. E tem muita gente que trabalha na rua, no sol. Muita gente que está ali exposta ao sol. Porque quando a gente fala em acabar com a taxação do filtro solar, tornar o filtro solar uma espécie de item da cesta básica, as pessoas visualizam o quê? É bunda na praia, mas não é. Não. Nós estamos falando aqui do trabalhador, tá falando de saúde, é do cara que está ali na rua, botando um asfalto, fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu estava dirigindo, eu estava trabalhando, na verdade. Eu estava na verdade, no SAD, no carro da própria prefeitura, e assim, eu estava pegando sol no braço porque eu estava dentro do carro, eu não estava na praia. Mas imagina um cara que trabalha com asfalto. Que trabalha imagina mesmo. O agricultor. Imagina a pessoa que está lá botando no dia a dia. O vendedor no sol. De praia. Não importa. O cara que está ali. Então, assim, ele é exposto, enganado, porque, coitado, ele compra um filtro muito mais caro, porque ele acredita que o fator 100, 200 vai protegê-lo mais do que o 30, que é mais baratinho, sem entender que o 30, se for aplicado corretamente, da maneira correta, vai ter a mesma funcionalidade. Então, assim, é pro trabalhador, é para as pessoas também que estão no lazer, óbvio. É uma questão de saúde pública. De saúde pública. Tinha que ser, na verdade, doado, né? Essas pessoas que trabalham, no caso, na rua, que tem essa exposição intensa e diária, isso aí tinha que ser doado para essas pessoas. Algumas prefeituras andaram fazendo. Se não me engano, Maricá fez. Eu acredito que eu vi isso sim aí. Vamos ser justos. Sim. Assim, mas não é comum, não. Doação, não. Os profissionais que têm essa exposição solar, porque são pessoas que provavelmente dali a um tempo vão ter consequências, né? Vão evoluir para câncer de pele. A sorte é que, assim, a grande maioria dos cânceres de pele são basocelulares, que a gente consegue retirar né? Mas assim, a gente retirando tudo, a gente tem 100% de cura, mas aí a gente entra nessa questão do SUS, né? Que tem muito paciente, o sistema não consegue dar vazão, porque se fosse a maior parte melanoma, aí a gente estava num caos completo. Mas são pessoas que com certeza vão ter problema, mesmo pessoas de pele morena, né, que assim tem uma probabilidade, vamos dizer assim, de manchar, não, digo assim, tem uma pele mais, né, resistente, né, teoricamente, entre aspas, né. Mesmo assim, mesmo essas pessoas, elas estão aproveitando que a senhora falou isso, eu queria saber se isso era um mito ou não. As pessoas de pele mais escuras, pessoas pretas, elas sofrem menos? As pessoas do fototipo A, pele clara, olho claro, cabelo claro, são as pessoas que têm uma tendência bem maior de ter
câncer de pele. Isso aí já é uma coisa comprovada. Sim. Né? A pessoa com uma pele morena, ela tem uma, vamos dizer assim, você tem uma incidência menor de baso. Isso preto é mais fato. retinto, Porém, isso não quer dizer que a pessoa não vai ter câncer. Né? Se a pessoa ficar, eu sou moreno, eu sou negro e tal, vou ficar ali no sol direto. Isso pode dar problema sim, entendeu? Com certeza, com certeza. Eu vejo muito pescador, gente que realmente já teve... Eu estou tratando agora de um senhor, por exemplo, que ele não pode fazer uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia curativa com, né, rotação de, né, retalho pelo INCA, porque ele faz uso de várias né, substâncias que são antiagregantes plaquetários. Então, assim, eu até conversei com o médico que é o cardio dele, porque na verdade o caso dele tinha que rodar retalho, que são lesões grandes na área frontal, de base celular. Aí eu tô fazendo só, assim, alguns cautérios, porque tava sangrando muito. E aí eu conversei com esse médico dele e esse médico falou, olha, dá para você cauterizar. Porque até para cauterizar eu fiquei preocupada, porque como ele tava tomando AS, né, enfim, eu quis falar primeiro com ele. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, isso aí se deve a paciente com 96 anos. Isso foi de agora? Não. Anos, durante uma vida que ele não se protegeu. Se isso hoje em dia já não é divulgado corretamente, imagina isso na época dele, né? E a gente fala isso, as pessoas não estão nem aí. E agora, o horário de sol também, né? Além disso, a senhora também tem um tratamento na sua clínica estética Mas faz o que? Faz o que? Harmonização? Ou tá fazendo endemonização facial? Meu medo é endemonização facial. Ai, não, gente, mas você não precisa ter esse medo. Não, mas eu sou feio natural. Eu já falei isso a outra médica que teve aqui. Que as pessoas perguntam assim, cara, você é feio assim normal? Ou você sofreu um acidente? Não, eu nasci feio. Não, sério. Mesmo. Tá brincando que ela falou isso pra você? Não, eu falei. Tá. Sem noção. Então, porque tem muita gente sem noção, né? Mas... Que pela ética você não pode falar que é feio. Não, teria sido muito rude, né? Não, mas isso aí é coisa dele, é brincadeira dele. Mas não mentirosa. Não, mas tem um trabalho, né? Não, eu acho que sim. Eu acho que a estética, eu acho que quando ela é bem feita, né? Claro, uma pessoa que tem, por exemplo, que não tem um lábio, que, por exemplo, envelheceu, perdeu esse contorno, né? Porque tem coisas que você mexe, na verdade, você se olha no espelho e você já não se sente mais tão bem. E tem coisas que podem ser feitas. Então, por que não fazer? Mas tem que ver se tem necessidade. Só que o que acontece? Às vezes o médico, aquele profissional, hoje em dia está todo mundo fazendo, né? Mas enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Não vê se precisa daquilo, entendeu? Mas às vezes, por exemplo, se é uma mulher, né, por exemplo, que está com o lábio já envelhecido, já perdeu aquele contorno de lábio, quer fazer uma coisa e você sabe que tem um material que foi, né, estudado, que você sabe que ele é compatível, você não está aplicando nada, você não está usando nenhuma substância que vai formar granuloma, por que não fazer? Mas você vai olhar e você vai analisar, porque às vezes o paciente não precisa. Aí, quer dizer, eu vou aplicar uma substância, por mais que seja uma substância homóloga, ou seja, compatível, o paciente vai sair, de repente, com um lábio desproporcional, e aí é o meu nome que está em jogo. Então, há pouco tempo, a gente já tinha feito uma entrevista aqui, né, e falamos dos riscos do PMMA. Isso. Não é isso, Márcio? Recentemente saiu até bem... eu nunca gostei de PMMA. Né? Fantástico, agora. Fantástico da Globo, saiu um caso falando sobre isso. Uma pessoa perdeu completamente os lábios, ela ficou... Porque acontece, tudo aquilo que não é homólogo, tudo aquilo que não é compatível, o nosso corpo ele tenta isolar, por uma questão de defesa. Né? Rejeitar. O problema é que, por exemplo, muitos pacientes eles querem uma coisa definitiva, só que às vezes uma coisa definitiva, um procedimento definitivo pode significar um problema definitivo. O PMMA está proibido, né? Está proibido. O que acontece? É melhor você fazer uma coisa que vai ter uma durabilidade, por exemplo, o ácido hialurônico, ele não vai ser para a vida toda, né? Ele vai durar ali, por exemplo, você vai fazer um preenchimento de lábio, vai durar ali tipo 1 ano, depende 1 ano e meio. Né? Mas o que você pode fazer? Aplica mais um pouquinho depois, entendeu? A pessoa, até para a pessoa ver se ela está satisfeita, que às vezes a pessoa ela já está satisfeita, ela acha que vai ficar satisfeita com 2 ampolas, mas às vezes com 1 ela já está. Até para ela chegar em casa, para ela se acostumar, então vai desinchar. Ou então ela vai fazer, ou então é o contrário, às vezes ela vai sair de lá, poxa,
tô com um lábio maravilhoso, aí desincha lá, não, doutor, eu quero um pouco mais. Para você ter esse feedback. Porque se você só, de cara, você já colocar muito material, fica mais difícil para você tirar. Então, assim, eu prefiro fazer as coisas aos poucos, entendeu? Não é só porque o paciente quer que eu vou fazer. Porque ele vai acabar, onde ele for, as pessoas vão perguntar, você fez com quem? E se não estiver legal, as pessoas vão levar isso, né, pro meu lado profissional. Eu, particularmente, acho feio, entendeu? Acho feio, acho que eu sempre falo o seguinte, que você pode melhorar, atenuar alguns traços, mas não tem como você, por exemplo, você não tem nenhuma marcação aqui, gente, até criança tem marcação aqui, entendeu? Você, poxa, sorri, você não marca nada aqui do lado, aí a pessoa já tem, né, o pescoço, o colo, as mãos. Cara. Tá todo mundo. Se você perder uma velha dessa aí, que faz esses troços, esses procedimentos, não vai achar, porque você vai encontrar ela em tudo quanto é lugar. Na hora que for pegar, achei ela na padaria. Não, mas ela estava agora há pouco na sua. Não é a mesma. É a mesma cara. As pessoas não aceitam porque é o mesmo formato. Esse fenômeno já está acontecendo na zona sul do Rio, né? Em Ipanema. Leblon, eu sou pessoa não grata com Leblon. Mas aí eu acho que a pessoa não aceita envelhecer. É um processo natural. Assim, você melhorar uma coisa, você bloquear esse processo de envelhecimento. Eu ouvi uma coisa que marcou muito. Foi o Leandro Carnal, né? Aquele filósofo. Ele diz filósofo, mas não é filósofo. Ele disse o seguinte: nós já perdemos. Porque no final todo mundo morre. Então, assim, tem coisas que são irremediáveis. Não tem o que fazer. Marcinho, por exemplo, tem uma puta de uma alimentação. Ele é todo regrado, ele é vegetariano, ele é cheio de... Eu digo pra ele que ele vai morrer cheio de saúde. Não, mas assim, é claro que você vê. Eu acho que o mais importante, o mais interessante é você pensar assim, no idoso independente. Uhum. Aquela pessoa idosa que, por exemplo, faz tudo sozinha, não precisa de cuidador, né? A pessoa que vai, sai pra rua, resolve suas coisas, vai pro banco. Então, assim, tem cuidados, tem coisas. Tem estudos mostrando que, por exemplo, você fazer atividade física, você tendo uma força muscular maior nas pernas, então evita que numa fratura, evita que numa queda você venha ter uma fratura de colo de fêmur, que você fique acamado. Tem cuidados, tem tratamento específico para isso hoje? Olha, você fazer um trabalho de musculação, né, para você poder fortalecer. Que você tome alguma vitamina? Para quem tem Alzheimer, quem tem... Então, assim, eu, apesar de eu não ser especialista nessa área, eu gosto muito de ler e estudar sobre isso. Primeiro porque na minha família tem casos de Alzheimer, então comecei a estudar e eu comecei a ler que a vitamina B12, os níveis que eles colocam nos exames laboratoriais, acima de 300 e tal, 200 e pouco, eu comecei a ler, né, estudar e vi que na prática você precisa de níveis em torno de 800, às vezes até 1000. E o que está sendo feito? O que acontece? Não, o que acontece é que você faz, né, diagnóstico diferencial, ou seja, às vezes você tem uma hipovitaminose da B12, né, mas você, naquele valorzinho de referência, você considera normal, porque está escrito ali que está normal, o médico te libera, você fica com quadros de depressão, você pode ter esquecimento, você pode ter um quadro demencial. O que seria recomendado? Repor B12. É a metilcobalamina na forma ativa. Só que o que acontece? A indústria ia perder muito com isso. Porque você vai deixar de vender muito remédios como antidepressivos, remédios para demência, Alzheimer. Cara, tivemos duas denúncias aqui hoje. Né? A questão do filtro solar. O pessoal vai me matar. Nada. A indústria farmacêutica te ama. Mas, você vai receber tanta amostra olha só. Existe o que vai aparecer, olha só, aquele pessoal do laboratório com a amostra grátis para a senhora depois, não está no gibi. Não, olha só, veja bem. Eu não estou dizendo que não existe. Eu não estou dizendo que não existe depressão. Mas assim, eu não consigo entender, né? Veja bem, se você tem... Se a baixa da vitamina B12 faz diagnóstico diferencial com depressão, eu não trataria depressão sem primeiro corrigir B12. Corrigiu B12, chegou na faixa aí, né? Os níveis variam, mas o ideal aí é você manter uns 800 de B12. Algumas médicas já propuseram até 1000, mas uns 800. E o paciente continua com quadro depressivo, entendeu? Aí sim, aí você pode ver tireoide, porque também tem as outras causas, não é só a vitamina. A grosso modo, bem rude.
é um tratamento que seria muito mais barato, não é isso? Sim, sim. O magnésio, por exemplo. Se você... doutora, sobretudo, né, para que não, né, que a gente não deixe de falar isso, a pessoa precisa procurar um médico, né? Precisa, porque, por exemplo, olha só, o magnésio trionato, né? O magnésio trionato é o único tipo de magnésio que atravessa a nossa barreira hematoencefálica. Então, ele previne Alzheimer, ele melhora a sua memória, a sua, né, cognição. Então, isso é muito importante. Então, você imagina se o posto de saúde distribui magnésio, distribui B12, mantém o paciente com vitamina D a nível de 70. Pô, vitamina D é o carro-chefe do sistema imune, você não tem noção. Tipo, um paciente, uma pessoa com 70, 80 de D, uma pessoa com B12. 70, 80 de D de dado, eu tô falando de D primeiro. Caramba, dificilmente essa pessoa vai ficar doente, porque ela tem uma imunidade muito grande. Aí a gente já tá falando de imunidade. É aquela do sol. É. Sim. Mas aí também não pode pegar muito sol. Não, olha só. Não, o que acontece? Aí é capsulado. Você pegando sol, bem, eu não consigo, e os meus pacientes, eu nunca peguei ninguém sem suplementar, que eu consiga chegar a esses níveis, né, de 70, 80 de D, sem suplementar, tá? Suplementou, chegou nesses níveis, aí você pode, aí você vai mantendo, você pode parar um tempinho e tal, mas assim, uma pessoa com esses níveis, dificilmente ela vai contrair uma série de doenças. Sim. Então assim, só que isso não é uma coisa divulgada, porque se a pessoa repuser tudo, o sol, não é que não possa pegar, o sol ele é saudável. Uhum. Claro que o paciente de tratamento de pílio não vou mandar ir para o sol que vai manchar. Mas se a pessoa pegar o sol, claro, o sol que mais ativa a vitamina D, né? É o sol de meio-dia, mas eu não vou botar o paciente meio-dia para tomar sol, porque não adianta ele ficar com a vitamina D ótima e prejudicar a pele. E, né? Porque não adianta, a gente tem que botar numa balança. Então vou pedir para ele pegar sol nos horários mais, né, ou mais cedo, ou mais para tarde. Mas assim, eu vou mais por essa parte. O tratamento que eu proponho para os meus pacientes é muito mais esse, né, a nível de reposição de vitaminas, para que ele tenha uma saúde boa, porque o paciente depressivo não vai malhar. Não adianta você virar para uma pessoa que está com 200 de B12, a pessoa vai ficar depressiva, vai ficar triste, vai ficar sem ânimo, vai ficar com esquecimento e falar assim, olha, você vai malhar. Não, então. A pessoa não vai ter pique. Doutora, reforça isso. A pessoa não vai ter pique. Por exemplo, um homem. Ouvindo a senhora, que ele vai lá? Um homem com a testo baixa, né? Fica o pessoal brincando, tá broxa, tá não sei o quê, tem que tomar tadalafila, mas o cara tá às vezes com a testosterona baixa, você tá entendendo? Vai tomar bomba. Se tiver com a taxa de testosterona no sangue baixa, vai ter que tomar a testosterona. E o homem tem uma vantagem, tem uma variedade, ele pode chegar até 900 de testo. Então, assim, se for com um acompanhamento médico, você consegue melhorar a libido, você consegue melhorar tudo no homem, entendeu? Então, às vezes, tem muito preconceito nisso daí. A mulher também precisa de testo. Eu já ouvi gente falando assim, que substituiu, voltando ao assunto do filtro, o filtro solar por óleo de coco. E passei óleo de coco, deu super certo. Me protegeu. Protege? Não. Nunca ouvi falar nisso, não. Eu não me arrisco a fazer isso, não. Não desconheço isso. Substituir o filtro solar por esses óleos? O óleo de coco é bom como hidratante, tem as funções dele. Eu gosto de cozinhar com óleo de coco sem sabor. Agora, assim, eu também. Não, assim, eu não ficaria no sol exposta com óleo de coco, não. De jeito algum. Então, e assim, para o sol eu até escolheria um mais oleoso, porque como a água e o óleo não se misturam, se você quer que dure mais, se você botar um filtro muito sequinho, oil free, você vai transpirar e ele vai sair. Então o ideal é que você escolha um mais oleoso para poder, né, durar mais. Mas o sol moderadamente, eu tô até bronzeada, né? Porque assim, com esse calor que tá fazendo, eu interrompi o uso de ácido e peguei um pouco de sol. Mas a questão é esse moderado. Como que você vai explicar para o paciente moderado? Como é que o brasileiro vai chegar na praia às 7 horas da manhã e vai sair da praia às 10h30? Ninguém vai fazer isso, entendeu? Então, o que a gente tenta fazer? Eu peço para ir já no final da tarde, ir na parte da tarde, entendeu? Agora, tá em vigência de ácido, aí corta o sol. Aí não tem como, porque aí até o mormaço mancha. Mas voltando àquilo que a gente estava falando,
essa questão de estética, de tudo, tem muito a ver com a parte interna, né? Como eu estava falando, essa questão de tudo, de hormônio, de tudo, né? Então, suplementação vitamínica, que você perguntou para mim, a vitamina C, importantíssima, né? Então, tem várias substâncias, a reposição de texto na mulher também. Eu peguei uma paciente esses dias, na faixa de menopausa, que ela estava com a progesterona não tão baixa, estrogênio não tão baixo, texto lá embaixo, entendeu? Então, assim, eu repus, ela melhorou bastante. Então, quando a gente fala em pele, a gente tem que pensar nisso tudo. E também a senhora botou uma coisa aqui muito importante, que é, primeiro, que o Dr. Marcinho ressaltou: procurem um médico, procurem um profissional de medicina. Então, assim, tem a necessidade de fortificar com vitamina C, a D, que é fundamental, a B12 e a B12. E tem um magnésio. Então, aí vai depender de cada caso. Não, assim, porque eu também tomo do magnésio, porque eu tenho idosos em casa. Tô falando isso porque meu pai. Eu tomo um monte de coisa, mas assim, para uma pessoa, vamos supor, né? Vamos colocar assim, 40 a mais. Mulher, 40 a mais, né? Eu reporia pelo menos C com zinco, né? Pelo menos 30 miligramas de zinco com 1 grama de vitamina C, B12 de 1000 né, miligramas dia, D com K2. Eu preciso falar do K2. O que acontece? A D promove uma maior absorção de cálcio, mas a K2 pega o cálcio e leva direitinho para o osso. Então, nisso que ela previne o infarto e ela previne a osteoporose, porque o cálcio tem que ir para onde? Para o osso, ela não pode ficar solto ali. Isso é para mulher. O cálcio não pode, independe para homem e para mulher. Porque para que você vai querer muito cálcio dentro de uma artéria? Você precisa carregar aquele cálcio para onde? Para o osso. A K2 faz justamente isso. Ela evita infarto e previne osteoporose. Doutora, D com K2. Quem é esse médico, né? Que vejo aqui, como a senhora mesmo ressaltou no início da conversa, a senhora falou que é dermatologista, mas que gosta de estudar e que lê muito e chegou a essa conclusão. Qual é esse médico? Quem que a pessoa deve procurar? É um nutricionista ou para fazer... Então, olha só, quem faz a parte de nutrologia hoje em dia, quem faz a parte de endócrino. Eu comecei a pesquisar um monte de coisa porque, por exemplo, tem muita coisa que não é tratada. Quer ver uma coisa que ninguém trata? Menopausa. Ninguém trata. A mulher tá toda ferrada, com insônia, quase matando o marido, sabe? A mulher não dorme, a mulher surtando, assim, direto, vai no médico. Não, mas a senhora não precisa fazer nada, a senhora vai para casa assim, entendeu? A mulher pode cometer um assassinato e perder o réu primário dela. Enquanto que ela pode fazer uso de hormônio, sendo que muitas pessoas que têm familiares com câncer de mama, muitas mulheres, esses cânceres de mama não são hormônio dependente, gente. Olha isso. Câncer de mama é hormônio dependente? Não, pode repor. Pode repor. Tem uma amiga minha da Barra, uma irmã dermato. A mãe dela teve câncer de pele. Ela sofreu anos com esse preconceito, com essa história não pode, até que ela falou, foi numa médica especialista, tá repondo, melhorou muito. Porque como é que você vai manter um casamento assim, com uma mulher que nem um bicho? Entendeu? Homem também, né? O homem é mais difícil, porque o homem eu acho que ainda é mais difícil, porque o homem acha que não precisa fazer nada, né? Ele acha que ele é macho, não precisa fazer nada, então assim, a testosterona dele cai, aí fica mais complicado. E aí ele acaba não procurando, ele nem faz a prevenção do câncer de próstata, ele nem repõe texto, ou repõe texto, ou tem também aquela galera que repõe texto por conta própria, que também pode causar os efeitos colaterais. Você tem que checar o fígado antes, hepatograma antes, mas o homem ele ganha da gente no sentido de que ele pode repor a texto até intramuscular, desde que com acompanhamento médico, porque ele tem uma variação do nível de texto no sangue até 900. Então, assim, se ele repuser com cautela, ele melhora tudo. Ele melhora a definição muscular, ele melhora a libido, ele melhora o humor, ele melhora tudo. E aonde as pessoas encontram a doutora Cristiane Romão?
Qual é o consultório? Então, eu atendo ali em São Gonçalo, do lado do SESI, no Centro Empresarial. Ali é Rua Nilo Peçanha, 110, sala 1402. Não é uma clínica, como você está falando, é um consultório. Consultório. É um consultório. Então, eu trabalho ali às terças e quintas. E o que eu estou falando aqui para vocês, né, é sobre essa questão de... Essa outra parte que eu falei de, né, suplemento, eu corri muito atrás disso, até por eu querer me tratar, sabe? Por eu querer fazer alguma coisa por mim mesma e ouvir tantas pessoas falando que não tinha nada para ser feito. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, a pesquisar e ver que podia ser feito sim. Mas você só... Não é todo mundo, não é interessante de repente não é interessante que de repente para alguns médicos investir tanto nessa parte de estudo. Mas eu, como tive um interesse pessoal, porque eu queria ficar bem, né? Eu queria ficar bem, eu vou fazer 53 anos, então assim, eu tive, engraçado, eu não tive fogacho, essa coisa de onda de calor, mas eu tive assim, muita alteração de humor, sabe? Assim, de uma hora tá bem, outra hora tá meio depressiva, e eu tive muito problema de sono, de insônia, na verdade. Então, aí eu fui estudar, por exemplo, 5-hidroxitriptofano, precursor da serotonina, uma substância que, poxa, uma substância maravilhosa para você fazer com melatonina junto, né? Que não vai trazer consequência, não vai trazer... Acabou se aprimorando. Buscando o meu tratamento, entendeu? Então, assim, eu precisava dormir, gente, eu precisava ter um humor bom e, assim, tava difícil. Aí eu comecei a ler, a pesquisar por mim. Então, hoje em dia, eu tomo, né, Dona Norma até fica assustada, vai tomar isso tudo. Eu falei, deixa eu tomar aqui minha creatina. A creatina aumenta a massa muscular, não é só para quem malha, como o povo divulga, né? Então, assim, eu tô tentando sobreviver isso tudo, porque na verdade, nessa idade, você sente aquela, né, não é, as pessoas podem falar, você tá muito bem, você pode até estar bem fisicamente, mas você sente aquele desânimo, você sente, e se você não fizer nada, a tendência é você piorar. Cara, assim, eu muito esclarecedor. Deixa eu só fazer de novo, eu fiquei muito estarrecido com essa informação. Eu vou fazer uma pergunta, vou insistir. Esse protetor solar, o protetor solar de 30, de 50, 60, cientificamente, existe um estudo, uma comprovação científica de que eles são iguais? Porque eu preciso fazer uma coisa. Não é questão... Eu vou entrar não é questão de que eles sejam iguais. A questão é que para proteção da pele, vou falar para você como alguém que já fez uso de substância fotossensível, né? Claro, você fez uso de substância fotossensível, se você parar uma semana, você vai descamar a sua pele tá fina, você vai pro sol, você vai manchar. Você pode estar usando o fio solar que for. Mas eu tô falando assim, de uma forma geral, não faz muita diferença, não justifica. Eu não passo pros meus pacientes, assim, não tenho esse hábito, entendeu? Geralmente eu gosto de prescrever produtos, porque também tem o seguinte, você começa a colocar um fator de proteção muito alto, você vai tornando aquele produto, você vai começando a colocar muita coisa nele, às vezes ele vai ficando um produto mais assim, mais comedogênico, ou seja, pode formar mais acne, um produto mais gorduroso, um produto mais pesado. Como é o nome, perdão? O quê? Comedogênico. Comedogênico é que causa acne. Você vai começando a colocar muita coisa que não tem porquê. Você precisa, assim, qual é o tipo de pele? Uma pele oleosíssima, você vai usar um filtro solar em sérum, ou você vai usar um gel. Mas a ideia é o seguinte: compra o mais barato, o de 30. Compra o mais barato. Vai reutilizando. Vai reutilizando e vigia o tempo de sol, né? Também não vai ficar tostando. Primeira necessidade. Tem que estar na cesta básica, tem que tirar a taxa. Se eu falar pra você que não tem diferença nenhuma, até tem, mas não justifica. Você vai dar, sei lá, R$100 a mais, porque o fator é 50. Aí você aplicou só uma vez. Agora, se você ficar lá na sua direitinho, outra coisa, um óculos escuro legal também, tem a nossa retina, o nosso né, cristalino, vai se expor demais, a tendência de você evoluir para uma catarata é maior no futuro. Mas procura um óculos de ótica, gente, porque tem esses óculos que o pessoal vende aí, eles filtram, na verdade, o raio ultravioleta direto na sua retina. É sério. Eu uso óculos escuros direto. Eu não consigo dirigir sem óculos escuros. Gente, assim, é muito esclarecedor Nós sabemos aqui hoje, ó, É. Que o filtro solar
Estão roubando a gente. Gente, peraí, não, tô sendo sincero. Eu tô falando. Dessa sociedade brasileira. Aí a responsabilidade é minha. Eu, André Costa, tô falando que o filtro solar tá roubando a gente, que os fabricantes estão roubando a gente, e que B12 é bom pra galera que tá com depressão. Mas assim, depressão, Alzheimer. De todas as informações que foram todas pertinentes, essas são as que, pra mim, se destacaram, assim, a meu ver. Posso estar errado. Sim, olha só, veja bem, deixa eu só retificar aqui. Não é que não existe diferença nenhuma de um filtro 30%. Não fica preocupado com o processo, não. A questão, roubando fui eu. A questão é que eu acho que não valida você gastar uma fortuna. Você pode comprar um mais em conta e você reaplicar. E o cuidado com os horários de sol, que as pessoas elas querem extrapolar. A questão da vitamina B12, a pessoa pode ter depressão e déficit de B12, mas o que eu estou querendo dizer que é muito importante e que eu vejo muito é que os valores de referência não são os valores que realmente são os valores verdadeiros, tá? Então, B12 não é só depressão, é déficit de memória, é déficit cognitivo, Alzheimer, tá? Então, você tem que fazer um diferencial. Pega um paciente demenciado, eu tenho que saber se ele tem um hipotireoidismo avançado, eu tenho que saber se a B12 dele está muito baixa. Se tiver muito baixo, tem que corrigir, porque corrigindo pode ser que ele melhore. A D também, muito importante na imunidade. A pessoa fica toda hora doente. Quanto que tá a B? 18. 18 de vitamina D, vai ficar doente. Então tem que suplementar. Então, mas isso daí não adianta chegar e falar, vou tomar um monte de vitamina. Tem que fazer um exame, porque de repente a pessoa já está com alguma vitamina lá. Às vezes acontece, por exemplo, meu pai com 78 anos foi dosar a testosterona dele 780. Meu pai tem 78 anos, casado com uma menina de 30. Quanto que eu ia imaginar isso? Testosterona é ótima para a idade dele. Tá na guerra. O médico até falou para mim, eu fui numa consulta com ele, olha, não pode nem ficar mais alto, porque já favorece o câncer de próstata. Então, é o que eu tô falando, é difícil você chegar e generalizar, porque aí o povo vai começar a tomar texto à toa. Não, mas assim... Mas o doutor Marcinho e a senhora também havia dito procurar... Isso, mas às vezes o cara tá com disfunção sexual porque tá com a testosterona baixa. Aí, tipo assim, rola aquela coisa do preconceito de procurar um médico que às vezes vai e repõe testosterona e normaliza. Você tá entendendo o que eu tô falando? Fala novamente onde te acha. Então, no consultório do Centro Empresarial, na Rua Nilo Peçanha, 110, sala 1402. É ali perto do SESI. É do lado do SESI. Eu tô ali há 20 anos. Nossa. 20 anos, gente. Ao lado do SESI, São Gonçalo. Muito legal. Eu entrei lá em 2005. Falar que é São Gonçalo, Rio de Janeiro, que a galera que tá acompanhando a gente... Então, aí, o que acontece? São Paulo, Nordeste. Então, quando a gente fala de pele, aí isso tudo acaba afetando na pele, né? A pessoa que ela tá bem, que ela tá animada, não vai chegar pra pessoa depressiva e mandar a pessoa malhar, gente. A pessoa não consegue nem levantar da cama. A pessoa vai no máximo da cama pro banheiro, do banheiro pra cama. Entendeu? Aí você tem que primeiro melhorar a parte psicológica dela, mas até pra pessoa acordar, levantar, ela tem que estar bem. Às vezes ela tá com um monte de problemas, entendeu? Ali. Uma situação aqui depois, Marcinho, se você permitir, da gente depois chamar a doutora Cristiane para voltar. Sim. E a gente, de repente, fazer até um ao vivo. É legal. Com as pessoas perguntando. Muito legal. Porque seria muito bacana essa interatividade. Eu acho que foram muitas informações. Porque muita coisa, eu fiquei meio embolado. Não, porque foi muito bom. Foi esclarecedor. Então, assim, eu acho que renderia muito também se a gente fizesse um ao vivo com essas dúvidas. Porque tem muita dúvida da galera. A galera... Eu acho que seria muito bacana. Se eu souber, o que eu não souber, eu falo, vou estudar depois. A gente só pergunta na boa. Não, mas assim, nem sempre a gente sabe tudo, mas assim, o que eu não souber, eu vou pesquisar e vou tentar descobrir, entendeu? Considerações finais do Dr. Marcinho? Eu vou repetir porque sempre vale a pena, né? Não vale a pena se automedicar nunca, né? Sempre procurar um médico de confiança. E fazer o que a doutora falou. Eu acho que isso é muito importante. É repor aquilo que te falta para você iniciar o tratamento quando você estiver ali regulado, não é isso, doutora? E muito obrigado, doutora, pela sua presença. Foi ótimo, muito esclarecedor. Eu gostaria até de ressaltar o seguinte: procurar um profissional de medicina e procurar um advogado, o Marcinho está aqui à disposição. Arrebentem os filtros solares, porque estão roubando vocês o tempo todo. Anos fazendo uma propaganda de sacanagem com a população. Eu fico indignado mesmo. Eu sei. Porque são anos de sacanagem.
que a indústria farmacêutica faz, de propósito, para poder sacanear as pessoas. Então você está se protegendo de forma errada, pagando mais, sem entender desnecessariamente. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Flopado fica por aqui. Vai voltar. Vai voltar no ao vivo, hein? Tá bom, Ao vivo é bravo. Ao vivo a gente faz o Eu ia até falar, só antes de você terminar, falar um negócio pra você. Uma coisa importantíssima também, que eu preciso falar. Eu preciso falar. Quando a gente fala de paciente, você tem que pensar que pode acontecer qualquer coisa. Quando você falou e procure um médico, o paciente pode estar lá fazendo um procedimento, né? Procedimento aparentemente tranquilo, risco pequeno, que qualquer procedimento tem risco. Mas o paciente faz uma reação anafilática a alguma substância, faz uma PCR na sua frente. E você não é médico. E aí? Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. Porque, às vezes, não é questão nem de erro do profissional, mas é questão do socorro. Uma vez eu estava num posto de saúde, era o meu primeiro dia de um PSF, uma senhora foi coletar sangue, fez uma PCR, né? E assim, que é uma parada cardiorrespiratória, foi antes dessa época de pandemia. E eu lembro que eu saí correndo e comecei a fazer massagem cardíaca. Na época a gente não tinha pandemia ainda, eu fiz respiração boca a boca, chamei SAMU, consegui um ambu lá quebrado, levei ela pro Alberto Torres, ela chegou saturando 70 e pouco, mas saiu com vida. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar que quando a gente lida com o ser humano, é uma caixinha de surpresa, sabe? Às vezes a pessoa faz até pelo estresse, faz um pico hipertensivo ali na sua frente. E aí, cadê o médico? É isso. Teve um rapaz recente que foi fazer também uma questão estética e faleceu também. Foi filmado, né, pelo namorado. Foi da tatuagem ou não? Eu acho que, não sei. Foi algum procedimento estético, mas é isso. O recado é esse, né? Não adianta você... Pode até adiantar por algum tempo, mas um dia vai dar problema. Agora abre aquela câmera que todo mundo aparece e a gente dá tchau. Flopado fica por aqui. Tchau, gente. Curte. Até agora a próxima. Tem um QR Codezinho aqui com uma paradinha. Vocês podem ajudar o canal. Tamo junto. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo. Obrigado. Até a próxima.